Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon. Aproxime-se um pouco mais. Hoje, durante a canalização, nós falamos sobre coisas que estavam escondidas em plena vista. Eu não sei quantos de vocês compreendem totalmente as coisas que são parte de você. Uma parte de você que talvez você nunca tenha pensado que era parte de você. Coisas que você pode ser capaz de literalmente fazer. Tem havido a ideia da intenção sendo o catalisador para mudar a realidade. E isso é ensinado por muitos atualmente, devido àquilo que descobriram e até mesmo mediram através daquilo que é chamado o campo. O campo é simplesmente algo que se revelou nestes últimos anos como uma ferramenta para vocês compreenderem que muito mais é possível do que vocês sentiam ser possível. Então ele poderia literalmente afetar sua vida de uma maneira positiva. Meus queridos, há tanto disso nestes dias. Muito está sendo entregue para o planeta agora mesmo, que eventualmente irá se manifestar como outras coisas escondidas em plena vista. Nós falamos sobre algumas destas coisas já, que poderão então resolver alguns dos problemas do planeta que vocês têm agora, incluindo as questões da fome. E se eles fossem capazes de cultivar alimentos de uma forma que nunca foram capazes de cultivar antes, de maneiras que eles nem compreendiam que poderiam? Energia, que está disponível e sempre esteve disponível através de uma fonte de energia que é fácil de utilizar e manipular, mas que vocês nunca quiseram porque nunca fez sentido na época. Era mais fácil escavar coisas de dentro da Terra e usar os recursos do planeta e poluir o ar, do que usar algo que estava escondido em plena vista o tempo todo. E isso está vindo. E isso está no campo, mesmo enquanto eu falo, meus queridos. E a questão da saúde, aquilo pelo que vocês estão passando agora mesmo. E se houvesse soluções mais fáceis para aquilo que está sendo apresentado hoje, para vocês atravessarem aquilo que é uma pandemia? E se houvesse coisas vindo da Terra que funcionassem? Se fosse permitido que elas fossem apresentadas, vocês veriam que elas funcionam. E, meus queridos, elas serão apresentadas e serão permitidas. Mas nós dissemos antes que há revelações vindo, há mudanças vindo, há dominós que cairão e que são grandes. Nós já dissemos isso antes e vocês podem ler dentro disso qualquer coisa que vocês quiserem. Esta é a promessa daquilo que nós dissemos, que virão para este planeta nestes novos tempos, incluindo uma percepção de tantos de vocês de que talvez a Terra não seja tudo o que foi ensinado a vocês, ou que sua espiritualidade ou sua conexão com o Espírito, Deus, é tudo aquilo que foi ensinado a vocês. E se houvesse mais? Você acredita, neste ponto do tempo, que vocês sabem tudo o que há para saber? E é claro, você diria, é claro que não. A história mostrou que nós crescemos e aprendemos, as invenções que estão lá e todas as coisas que usamos hoje foram apresentadas ao longo dos anos. Então este seria um reconhecimento, não é? De que vocês crescem em seu conhecimento ao longo do tempo e que há descobertas ao longo do tempo, pesquisas, há energias descobertas ao longo do tempo que sempre estiveram lá. E se você disser sim para isso, eu direi, então por que vocês fecham a porta para a ideia de que isso também poderia acontecer com seu relacionamento com Deus?
Talvez os sistemas de vários milhares de anos com os quais vocês trabalham agora mesmo no planeta, que vocês chamam de as principais religiões, poderão também mudar. E eles mudam porque vocês aprenderam mais a respeito do seu relacionamento com o Espírito. Mais sobre, talvez, o que os mestres que caminharam sobre o planeta realmente queriam dizer. Esta é a premissa de tudo o que ensinamos. Que Deus nunca muda, mas aquele relacionamento com vocês muda, e a energia do planeta está começando a mudar e a se transformar naquela área e que permite isto. Vocês podem se abrir, talvez. Há aqueles que então iriam questionar isso, e eu digo para você: por que você não se torna neutro por um momento? E pergunte àquele belo Deus que você adora: será que há mais? Esteja aberto para a resposta. Eu acho que você receberá uma resposta, e arrepios virão para dizer: por que você não estuda? Por que você não pergunta novamente? Por que você não experimenta coisas que você não experimentou antes? Há aqueles que ainda irão rastejar na terra e dizendo que não são merecedores de olhar na face de Deus. Nós perguntamos por quê, e eles dirão: porque está nas Escrituras, é a palavra de Deus. Nós perguntaremos: bem, o dedo de Deus escreveu aquilo ou foram os homens que escreveram? Qual é a resposta para isso? E eles dirão: bem, ainda é a Escritura e ainda é profundamente aquilo que Deus quer. E então nós dizemos: você realmente acha que Deus quer que você rasteje na terra? E alguns deles dirão: sim, porque é isso que nos foi ensinado. E outros dirão: bem, eu nunca pensei a respeito. E quando você começar, talvez, a analisar por que vocês fazem as coisas que fazem, assim como o convidado de hoje disse, porque você não olha para as suas percepções, porque você não examina, porque você faz aquilo que faz, e então haverá aqueles que perceberão: bem, eu faço o que eu faço porque eu fui treinado desta forma, e esta é a minha narrativa, e meus pais também fizeram isso, então eu também fiz. Então você começará a perceber: bem, talvez haja algo mais para que eu possa olhar e mudar sua percepção sobre quem você é e começar a se dar conta de que o Pai da sua alma, Deus, criou você magnífico e te ama além de qualquer medida, como você ama seus próprios filhos. Ele nunca pediria a você para rastejar na terra como os humanos têm feito. Esta é a premissa do trabalho de Cryon: expor a majestade, a magnificência da humanidade e cada simples humano. E deixar o coração brilhar e o amor verter onde ele nunca verteu antes. E o amor verter para dentro, onde ele não foi vertido antes, porque vocês não permitiram. Porque foi dito a vocês que vocês não eram merecedores de permitir isso, e agora vocês são. Hoje, no ciclo dos 12, eu quero mostrar a você, Sua Majestade, eu quero mostrar a você, velha alma. Se você quiser vir aqui, se você quiser acreditar nisso, eu gostaria de apresentar para você algo que você não espera. A ponte está à sua frente. Ela sempre está à sua frente. Mas nestes tempos comigo, eu te convido para tomar minha mão e atravessar aquela ponte. Aquela ponte, se você não a viu antes, ou se não atravessou isso antes, esse exercício, esta meditação, ele te leva do conhecido para o desconhecido, e você vai até lá. Vocês vão até lá com intenção pura, meus queridos. Se você estiver ouvindo isso de forma casual, será engraçado. É assim que é a percepção de alguém que vê a metafísica a partir de uma perspectiva de 4 dimensões, que parece estranho e engraçado. Até que você vá para aquele lugar e perceba que é uma realidade sobre a qual você não sabia, e é por isso que parece estranho e engraçado. Mas quando você chega naquele lugar sobre o qual você não conhecia e percebe que há uma realidade lá que você não esperava, que é multidimensional, é aí que você se dá conta de que a perspectiva da sua vida está em uma caixa em 4 dimensões, e é por isso que tudo ao seu redor que você não espera, ou que as pessoas fazem, que está fora daquelas caixas, parece estranho para você. Mas quando você sai da caixa, você começa a compreender e se dar conta de que há muito mais do que a caixa, e é real, tão real quanto a caixa. E esta é uma delas. Meus queridos, se vocês estiverem prontos, se houver intenção, se vocês quiserem, peguem minha mão e vamos atravessar a ponte. Conforme você atravessa a ponte, há uma bruma bem no meio
entre os destinos do conhecido para o desconhecido, e você atravessa as brumas. E esta é, meus queridos, a metáfora do véu. O véu oculta aquilo que é sua alma de você, que é a sua própria consciência, que é oculta. E o véu está ficando mais fino para muitos, conforme eles percebem que do outro lado da ponte está uma realidade que eles não esperavam. É uma realidade da alma dele ou dela, e aquela é uma parte multidimensional de você, de todos os humanos. Todos os humanos têm uma alma. E a alma não vive no céu. A alma vive dentro do humano. E o véu então separa aquilo que é as suas 4 dimensões daquilo que é a sua natureza divina. Mas agora estamos olhando para a sua natureza divina. E ela é bela. Bela. Ah, se você pudesse apenas sentar-se por um momento e imaginar. A coisa mais grandiosa que você pudesse ver, as estrelas, os céus, a habilidade até mesmo de poder ver. Aquele espectro de luz que não pode ser visto pelos olhos humanos, ou ouvir o espectro de sons que não podem ser ouvidos com ouvidos humanos, e reconhecer imediatamente que há música no universo e você a está ouvindo de uma forma tão profunda. Que há outras almas lá, há aqueles que você amou e perdeu, você canta os nomes deles em luz. Há propriedades angelicais para as quais você olha e não pode acreditar, e beleza além do além, e cores que você nunca viu. Isto é apenas uma parte. E é aí que você está agora mesmo. Eu quero que você atravesse uma porta. E sempre está lá uma porta para um teatro, uma metáfora. Um lugar onde as coisas acontecem para você, de realização, de autorrealização. Onde você percebe coisas sobre si mesmo e sua alma que você nem mesmo sabia que era possível. E algumas delas são miraculosas, exóticas. Você até mesmo se pergunta se é verdade. Você atravessa a porta e vê aquela sala, talvez aquele teatro, que é um pouco diferente. Este tem um domo redondo ao redor dele, um grande teatro, um teatro com um domo. Mas não há nenhuma plateia hoje, não há cadeiras hoje. Eu quero que você vá para aquele palco, porque há cadeiras no palco, uma cadeira e outra um pouco menor. A menor está separada da sua, mas está voltada para a sua. Obviamente você encontrará alguém. Então você se sentará na sua cadeira, meus queridos, como vocês sempre fazem, e se prepararão para encontrar um personagem fictício, um personagem sobre o qual nós nunca falamos antes, e um que apenas existe aqui, para este momento. E que tal isto? Para ser multidimensional? Alguns dirão, bem, isso é apenas uma boa história, Cryon. É a história do herói. Realmente uma boa contação de história. Essa é uma premissa que nós usamos para vocês. É isso que sua consciência adora ver. E isso é revelador, pois muitas vezes uma história diz tudo. Quando você ouve uma história da vida de outra pessoa, conta tudo sobre ele ou ela. Então nós contamos a história aqui sobre você e a história da sua alma. Um pequeno homem, ele é um homem, sobe no palco e senta-se na sua pequena cadeira. Esta é uma metáfora, meus queridos, porque ele é pequeno e porque a cadeira dele é pequena. Talvez você possa compreender mais tarde. Nem tudo será revelado o tempo todo. Eu gostaria que você conhecesse o Mestre das Estrelas. O domo acima desse teatro é um planetário. Naquele domo serão projetados sistemas estelares em toda a sua glória quadridimensional e além. Vocês verão tempo, vocês verão estrelas, vocês verão cores. Vocês poderão dar um foco em vários planetas, como vocês quiserem, e o Mestre Estelar permitirá tudo isso agora mesmo. E ele falará com você, e ele dirá seu nome, e ele dará as boas-vindas a você com amor. Com amor. E ele dirá isto, ele esperava você aqui. E ele dirá, meus queridos, vocês estão prontos para ver sua linhagem, sua história.
Ele convidará você para olhar para cima, para o teto deste domo, conforme ele começa a mostrar em belas imagens que você pode compreender como podem ser tão magníficos e parecerem tão presentes para você. E ele começará a contar a você sobre o último planeta no qual você viveu. Ele mostrará a você a constelação de onde você estava. Então, ele focará no planeta e começará a contar a história daquilo que você experimentou lá. E ele continuará e continuará, e você ficará de boca aberta conforme você percebe quem você foi e o que você fez antes de você ter chegado à Terra. Você se encontrará com aqueles que estavam lá, e ele os apresentará a você se você quiser. O Mestre das Estrelas pode fazer qualquer coisa aqui. E quando aquilo estiver se exaurido e horas tiverem passado, ele dirá para você: depois de todas aquelas vidas naquele último planeta, você está pronto para ver onde você estava antes daquela época? E você dirá: o quê? Havia mais? Ele poderá ir para outra galáxia ou não. Quando ele te levar para um outro planeta, em uma outra constelação, e ele descreverá aquela constelação e seus atributos, e quem você foi, como você se parecia. E no processo, ele descobrirá para você o sistema de ser uma velha alma e como isso se aplica até mesmo aqui. E no processo, o tema será o belo, fantástico amor de Deus que estava ao longo de tudo isso, porque cada um daqueles planetas era como a Terra, porque era um lugar onde você aprendeu e onde você elevou a vibração do planeta, e quando o planeta entrou em ascensão, e o que aconteceu depois daquilo, e sua decisão então de ir para um outro e para outro, isso parece infinito, a sua história daquilo que você fez, e o Mestre das Estrelas continua e continua. Eu quero que você compreenda e se dê conta agora mesmo que aquilo é magnífico. Você é de além da Terra. Alguma vez você pensou que aquela poderia ser a linhagem da sua alma? E eu direi a você, velha alma, todos vocês que estão me ouvindo agora mesmo, velha alma, era. Eu quero que você fique lá. Porque quando ele terminar, se ele terminar, você sairá sabendo o quão mais grandioso você é e pelo que sua alma passou, maior do que qualquer coisa aqui. Isso fará a pandemia parecer muito pequena. Vocês atravessarão isto. Meus queridos, eu sou Cryon e amo todos vocês. Fique aqui e desfrute o que o Mestre das Estrelas tem para mostrar a você, na beleza de tudo isso. Envolvido com propósito, compaixão e o amor do Criador. E assim é.